Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos iniciando mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando um discípulo de Cristo. Vamos orar nesse momento. Pai querido, quero agradecer por esse dia. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Que ele seja útil, ó Pai, para as nossas vidas e possamos praticá-lo no nosso dia a dia. E que o Senhor, ó Pai, vai à frente do nosso caminho para que possamos cada vez mais seguir os teus passos. Peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler mais uma vez Mateus, capítulo 16. Semana passada estávamos estudando em cima desse texto e hoje também estaremos vendo o mesmo texto, Mateus 16, 24 a 26. Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Esses são ensinamentos muito básicos da parte de Cristo para as nossas vidas e é algo que precisamos meditar sempre e entender muito o que Cristo quer dizer com esse ensinamento. E hoje a tarefa aqui é nós identificarmos os ídolos do nosso coração, porque Jesus fala que nós devemos a si mesmo negar-se. E o que seria isso? A si mesmo se negue, como diz Jesus. E o que seria isso? Nós devemos então entender o que é o abandono do eu. E hoje então estaremos vendo isso. João Calvino ele escreve assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. Isso é algo que vem com a nossa natureza. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Uma vez que nós perdemos essa conexão no Éden, uma conexão direta que tínhamos com Deus, através da desobediência de Adão, então nós deixamos de adorar verdadeiramente a Deus e passamos a adorar alguma coisa. Por isso que Calvino ele vai dizer exatamente isso. Cada um de nós é, desde o ventre materno, esperto em inventar ídolos. Ken Sande, um escritor e fundador dos ministérios, Ministério da Paz e Ministério Relacionais 360, ele escreveu algo muito interessante a respeito disso. Em termos bíblicos, um ídolo é alguma outra coisa que não Deus, na qual empregamos nosso coração. Vamos ler Lucas 12, 29. Lucas 12, 29. Diz assim: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Nós vemos claramente a questão da inquietação, porque nós queremos algo que nós empregamos em nossos corações. Em 1 Coríntios 10, versículo 6, 1 Coríntios 10, 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçam. Nós desejamos coisas, nós desejamos além daquilo que é básico para vivermos. Jesus ele nos ensina a se contentar com aquilo que Deus nos dá naturalmente, mas nós buscamos sempre algo a mais, e isso traz inquietações em nossas vidas, isso traz idolatria. Nós acabamos por ser idólatras naturalmente. Se continuarmos aqui, 1 Coríntios 10, o 7 vai dizer: Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E assim praticar imoralidades, e o texto vai continuar dessa forma. O homem ele vai buscar um ídolo. Ele nasceu com o coração para adorar. Mas tudo que o homem coloca no lugar de Deus, isso é idolatria.
E também ele vai dizer que isso acaba nos motivando. Volte a alguns capítulos de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O coração, é do coração que vem as motivações para as coisas erradas, as motivações para aquilo que não nos servem para nada, não nos dá crescimento nenhum e principalmente desagradam a Deus. E Salmo 119 vai dizer, 133, Salmo 119, 133 diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Do coração que vai vir coisas iníquas, do coração que vai vir, do coração é a fonte para as coisas a qual Deus detesta. E aqui o salmista ele vai dizer que a palavra de Deus, ela firma os nossos passos. E o desejo desse salmista é que a iniquidade não o dominasse, porque nós somos facilmente dominados pela iniquidade. Ou senão, também, o coração nosso, também ele controla ou governa, ou também nós acabamos servindo a ele. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não há no nosso coração espaço dividido para a adoração. Ou você adora totalmente a Deus, ou você o substitui por uma outra coisa. É isso que o texto vai dizer. Agora, qual é a reação sua quando você não consegue o que quer? O que acontece em seguida? Quais são as atitudes? Como fica o seu coração? O que ocorre no seu coração quando você não é reconhecido por algum serviço prestado no âmbito de dons? Quando lhe negam certa posição? Ou quando você é substituído em uma função? O que ocorre no seu coração quando há um conflito no relacionamento? Será que você quer ver quem que ganha? Quem fala mais alto? Será que substitui facilmente o Deus que eu professo por um falso Deus? Um Deus funcional? Um que só pode me prejudicar espiritualmente? Como que funciona isso em sua vida? Será que você troca facilmente as coisas de Deus para os prazeres? Por coisas que são mais prazerosas, ou que você julga mais prazerosas do que aquelas que seriam dentro de um comprometimento, servindo ao Senhor? Como que você trata essas coisas? Nessa série de estudos sobre o discípulo, nosso dever é esclarecer todas essas dúvidas, todas essas questões. Então hoje estudaremos como identificar a idolatria no coração, a fim de abandoná-lo e seguir então Cristo como Senhor e não o nosso próprio coração. Nós vamos entender como que isso funciona. Primeiramente, a Escritura, ela nos indica, ela nos mostra, e ela vai nos mostrar alguns aspectos de que a idolatria é como qualquer outro pecado. Sua fonte é sempre o nosso próprio coração. Abra a sua Bíblia para Ezequiel 14. Ezequiel 14, de 2 a 7. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele,
Lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Então o homem, ele faz ídolos no seu coração, isso é natural de todo homem. Agora, aquele que é discípulo, aquele que quer ser discípulo de Cristo, ele precisa então abandonar essas coisas, abandonar essa idolatria do eu. Tiago 1,14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Além do mais, o meio definitivo de identificação é sempre as Escrituras. Quando nós precisamos detectar em nosso coração se há ídolos, é sempre as Escrituras que podem então trazer à luz a palavra de Deus, aquilo que está passando em nossos corações. Hebreus capítulo 4, 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É inclusive um versículo muito parecido com o de Ezequiel. Agora, esse versículo ele é mais direto. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela pode separar, ela pode mostrar os pensamentos, aquilo que temos de dúvida, ela vai esclarecer a presença de Deus, tudo aquilo que somos. Ela traz à luz de Deus tudo aquilo que está guardado em nosso coração. Devemos considerar o que as Escrituras dizem a respeito da idolatria com a maior seriedade. Não é por acaso que o primeiro mandamento dado ao povo de Deus foi: não terás outros deuses diante de mim. Isso está lá em Êxodo 23. No Novo Testamento, o termo idolatria especifica mais comumente paixão lascívia, desejos carnais, cobiça e etc. Então nós temos que ter um cuidado tremendo com aquilo que nós estamos criando em nossos corações. Agora também devemos pedir auxílio ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai sondar os nossos corações. Ele que vai identificar aquilo que estamos passando, aquilo que temos em nossos corações e vai tratar adequadamente o pecado que está nos nossos corações quando nós permitimos então essa lavagem pela palavra de Deus. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se terminasse até aí, seria uma frase filosófica muito linda, algo até mesmo poético. Mas existe uma verdade após esse versículo. O versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E no Salmo 139, versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto? De longe penetras os meus pensamentos. E no versículo 23, o salmista ele reafirma isso que ele disse inicialmente e faz um pedido: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é o salmista reconhecendo a ação de Deus através do Espírito Santo em sondar a sua vida, em conhecer o coração, um coração que é enganoso para nós mesmos, um coração que nos traz sempre uma vontade e uma tendência à iniquidade, mas nós não podemos firmar as nossas mentes, os nossos propósitos, não podemos firmar o nosso interesse naquilo que o coração produz, mas nós devemos firmar o nosso interesse naquilo que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Por isso há um pedido do salmista aqui para Deus. E também repare o que está escrito em Mateus capítulo 15, 18 e 19. Diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Então, nós vemos que do coração do homem não procede justiça alguma. Justiça essa que só o Espírito Santo pode fazer fluir em nossas vidas. No Velho Testamento, em Ezequiel, vai dizer que Deus substitui o coração de pedra por um coração de carne. E é isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele substitui aquilo que é material, aquilo que é algo que não vai valer nada para as nossas vidas, por algo que é eterno. O Espírito Santo substitui aquilo que é passageiro por aquilo que é passageiro e efêmero por aquilo que é eterno e imarcessível, aquilo que não se desfaz. Então, é isso que o Espírito Santo pode fazer, e nós precisamos muito deste cuidado. Um exame que a palavra de Deus vai nos trazer, uma purificação que a palavra, o lavar do Espírito Santo vai trazer em nossas vidas, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus. Agora, se nós não nos dirigimos à palavra de Deus, se nós não buscarmos na palavra de Deus o conhecimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós não vamos ser confrontados. E uma vez que nós não somos confrontados, o Espírito Santo não pode agir para mudar as nossas vidas. Então nós só conseguimos mudança de vida pela ação do Espírito Santo, mas com a ação de lermos a palavra de Deus. Ele nos muda, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos limpa, mas depende da nossa leitura, da nossa vontade de mudar, depende de irmos até a palavra de Deus e buscar então a purificação através da palavra de Deus. Agora, nós também identificamos a idolatria no coração facilmente quando acontecem algumas ações em nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela nos mostra, o Espírito Santo nos mostra, e nós mesmos, pela nossa própria observação, podemos ver se estamos tendo um coração idólatra ou não. Há ações que facilmente vai identificar um coração que é idólatra. Por exemplo, como você se posiciona quando alguém quer ter razão e você a julga inferior a você? Como você se posiciona quando você é insultado? Como que você responde a isso? Quando você se acha no direito de reclamar por algo que você julga errado, como você responde isso? Por exemplo, no trânsito, no futebol, com os vizinhos, né? Aquele vizinho que estacionou na frente da sua garagem e você precisa sair. Como são os seus relacionamentos profissionais? Como que é a sua vida no relacionamento em casa? Como que você responde quando você se sente no direito com relação a algo que está acontecendo? Você responde calmamente ou responde irado? E quando você se coloca atrás do seu currículo, questão de nível de escolaridade, conhecimento específico, e vem alguém mais simples, como que você reage às vezes a algum tipo de provocação em cima disso? Então, as ações, elas dizem muito aquilo que está no nosso coração.
aquilo que você já conquistou, como é que você tem andado, como é que você tem se comportado junto com outras pessoas, né? Será que mudou o seu tipo, o seu estilo de vida? Será que mudou dependendo de alguma posição social, alguma coisa que você tem conquistado? Será que você não tem dado muita atenção àquilo que você construiu com suas próprias mãos e você acabou também construindo em cima de si alguém que está totalmente fora a essa pessoa a qual Cristo deseja que você seja, ou você acaba se distanciando da imagem do varão perfeito que é Cristo Jesus? São coisas que nós devemos prestar atenção, é algo que nós devemos trazer como valor na nossa vida. A consequência da identidade da idolatria. O que ocorre quando, pela misericórdia de Deus, chegamos ao entendimento bíblico de nossa própria idolatria? Quando identificamos a profundidade de nossa própria idolatria e também vemos a solução perfeita e completamente suficiente para este problema, é na pessoa e obra de Cristo que obtemos redenção do estado da idolatria. À medida que nos arrependemos e buscamos deixar nossos ídolos, Ele nos faz crescer em santidade e humildade. Nossa paixão por Deus aumenta. É em Cristo Jesus que nós devemos buscar o auxílio para mudar a nossa vida, tirar de nós a idolatria do coração. É em Cristo Jesus que nós buscamos a redenção e conseguimos a redenção, a liberdade desses ídolos, derrubar esses ídolos no coração. É só Cristo que pode fazer isso conosco. Concluindo, observe que João, o apóstolo João, ele termina sua carta dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então a gente pode perceber que a idolatria é algo terrível e abominável. A Bíblia inteira, algo que Deus abomina, detesta na atitude do ser humano, é a idolatria. Por isso, então, que nós devemos observar muito como temos andado para não desagradar a Deus. No estudo passado, se você não assistiu, convido você a buscar esse vídeo no nosso canal do YouTube, na nossa página do YouTube. Vimos que o básico para entendermos o que é ser um verdadeiro discípulo é ter em mente que devemos primeiramente querer, depois devemos seguir e também negar. Querer seguir é ser um autêntico cristão. Seguir é ser um autêntico discípulo. Negar é abandonar o eu, a idolatria do coração. Hoje vimos isso e quão difícil é abandonar essa idolatria. Só Jesus pode nos ajudar. Não se esqueçam de se inscrever na nossa página. Indique um amigo também para assistir esse e os demais vídeos, os demais estudos. E acione o sininho ali para você receber os nossos conteúdos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.